Olá pessoal, hoje estou aqui para um vídeo para responder uma pergunta que muita gente faz aí, já fizeram várias vezes e eu sempre falei que ia fazer um vídeo, sempre deixo para outra hora, hoje eu resolvi fazer. Reuni aqui alguns equipamentos para tentar demonstrar bem certinho, né, como faz para tirar essa dúvida, como que a gente faz as ligações aí do crossover. Como a gente utiliza um crossover num equipamento de som ou profissional ou um equipamento de som residencial também, né? No caso aqui da linha Exotec, que compunha o sistema um crossover, e também da linha Cygnus, que também compunha um sistema um crossover multi-amplificado, no caso com um amplificador para cada frequência. E é isso aqui que eu vou responder aqui agora. Então, sendo breve, para o vídeo não ficar muito longo, o que você precisa para a utilização de um crossover? Tá? Você precisa do quê? De 3 amplificadores no mínimo. Na verdade, 2 amplificadores no mínimo, mas depende aí da tua caixa acústica, das tuas frequências que você vai utilizar. Tá? Então, digamos, se eu vou usar só um grave e um agudo, no caso das caixas, então eu preciso só de 2 amplificadores. Mas se você vai usar grave, médios e agudos, aí você precisa de 3 amplificadores. Se você for usar médio grave, médio agudo, super agudo, aí você vai precisando de mais amplificadores para poder amplificar as frequências que você vai trabalhar na tua caixa. Aqui no caso, eu vou usar como exemplo 3 amplificadores e reunir aqui 3 amplificadores da mesma marca e do mesmo modelo para ficar bem mais fácil aqui a compreensão. Bom, então você vai precisar dos amplificadores que você vai utilizar na tua caixa acústica. Você vai precisar, óbvio, do crossover. Infelizmente não tenho nenhum crossover de época. Na verdade tenho um EC400, mas está depenado. Eu vou usar aqui esse crossover da Stanner como base, ok? E também você vai ter que ter as suas caixas, as caixas acústicas divididas. Então você não pode ter nenhuma caixa que seja uma via só, que você só entre um amplificador nela. Ela tem que ter um amplificador, ela tem que ter as vias separadas. Assim como você tem lá na Heavy 320, assim como você tem em alguns modelos de Master 220, na RS2. Vou mostrar isso para você, vou dar um corte aqui e vou mostrar. Então, na Heavy 320 você tem aqui, ó, tá com o plástico aqui, não vou tirar o plástico, mas aqui você tem uma conexão master, que seria um amplificador ligado aqui e tocando tudo, ou você tem uma entrada para amplificador, tá, para cada frequência, que é o sistema multi-amplificado. Aqui no caso a gente tem 3, ó, tweeter, mid-ranger e woofer. Então cada amplificador, no caso lá dos A2, vai tocar uma frequência dessa. Então você tem que ter ou uma caixa assim, ou uma caixa que pode ser montada com todas as frequências saindo separadas, ou uma caixa para grave, uma caixa para médio, uma caixa para agudo, que é como a gente utilizava, né, antigamente profissionalmente. E o teu crossover vai ter que ter as frequências que você vai utilizar. Então, no caso, se eu for utilizar 3 frequências, aqui a gente vai ter, ó, mid, tá, o crossover de mid, high seria agudo, médio e low. Low, né, graves, médios e agudos. Aqui você tem um crossover com cada canal, você tem uma regulagem, então você tem outro lado aqui, né? Canal B, canal A. Esse crossover é um crossover da marca Stanner, tá? Uma marca que eu já mostrei uma mesa aí, já deixei aí. Então aqui você vai ter que ter o crossover com as mesmas frequências, ou até mais, né? Mas você só utiliza aquelas que você vai utilizar, mas você tem que ter o crossover com as frequências que você vai utilizar. Que, como eu já disse, basicamente é grave, médio e agudo. E aqui você vai utilizar um amplificador para grave, um amplificador para médio e um amplificador para agudo. Não necessariamente precisa ser o mesmo amplificador, tá? Aqui poderia ser um H2, um PM5000, aqui um A1, aqui. Cada amplificador você pode utilizar nas frequências que você precisa. Então, digamos assim, um amplificador para grave você precisa de um amplificador mais pesado. Um amplificador para médio você precisa de um amplificadorzinho mais ou menos. Médio grave, um amplificador mais pesado. Então você pode equilibrar isso daí. Só estou deixando aqui esses 3 como exemplo. Então, só para deixar claro, uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta é: eu consigo usar um crossover num amplificador? Vou usar um crossover, um exemplo aqui, o crossover da Stanner ou o CX2 da Gradiente ou o EC400 da Cygnus no meu IA2, no meu amplificador da Gradiente? Não, você não consegue usar um crossover só com um amplificador. Quando você utiliza o crossover, você tem que ter necessariamente 3 amplificadores ou um amplificador que seja triamplificado, que tenha 3 amplificadores dentro dele. Não resolve ter sistema A e B.
Não adianta falar assim, eu vou usar o A como grave e o B como médio grave. Não, porque o A e o B, a gente já sabe, pretendo fazer um vídeo sobre isso também, é a mesma coisa. Então você não consegue separar o A do B. Então você tem que ter 3 amplificadores. Não dá para usar o crossover num amplificador único, beleza? E as regulagens do crossover? Bom, na verdade aqui a gente tem um sistema que você vai ter o volume master aqui, ó, tá vendo? Tem um volume master, ó, ganho master. Aqui você vai ter o volume para o grave, aqui o volume para o médio e aqui o volume para o agudo. Então esse daqui vai controlar o teu agudo, esse aqui vai controlar o teu médio e esse aqui vai controlar o teu grave. Aí dependendo do crossover, né? Dependendo do tipo do crossover, você tem o corte também. Então aqui você consegue fazer o corte, ó, de 45, aqui no caso, a 860, é isso? Então aqui você pode utilizar tanto ele mais para o gravão, como mais para o médio grave. Então você vai fazendo o corte aqui, tanto aqui, e aqui você vai ter o outro corte, 450 a 8.6K, você faz o corte, então você deixa ele mais para o agudo ou mais para o médio. Essas funções é desse crossover. Cada crossover tem a sua regulagem específica, né? Então basicamente é isso. Cada canal e cada amplificador vai tocar uma frequência e cada amplificador vai ter um volume distinto. Então, em vez de você ter lá no pré-amplificador graves e agudos e só regular aquilo, não, você vai conseguir controlar volume. Você vai conseguir controlar a quantidade de sinal que você está injetando no teu agudo. Então, esse agudo aqui vai receber um sinal mais forte ou mais fraco. Aqui você vai receber o sinal do médio aqui no caso mais forte ou mais fraco, e o grave mais forte ou mais fraco. Então, a vantagem do crossover é justamente essa. Você vai conseguir ter um volume. Então, em vez de você ter só regulagem de grave, médios e agudos, no geral, aqui você vai ter um volume só para o teu grave, um volume só para o teu médio e um volume só para o teu agudo. E cada amplificador sendo responsável por cada frequência. E então, aqui na parte traseira, vou mostrar agora para vocês, separei aqui até o final o que vai tocar, separei um monte de coisa aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Bom, aqui a gente tem o crossover, tá? Então aqui a gente tem o canal A, o canal B e as saídas. Então, digamos, o que seria o canal A e o canal B? Aqui são as entradas, ó, input. Então você vai jogar lá do teu pré-amplificador, ou da tua mesa de som, ou da onde você estiver vindo lá o sinal, né? Depende de onde você estiver colocando o crossover, em qual linha. Claro, ele é um antes dos amplificadores. Mas nada impede você também colocar um equalizador entre um amplificador e o sinal do crossover. Isso aí vai muito, depende do tipo de ligação que você está fazendo. Mas o que você tem que entender é que o sinal vai entrar aqui no crossover. Aqui no caso a gente tem P10, mas no caso lá do CX2 é RCA, normal. A coisa que a gente tem que entender é que é o seguinte, que vai entrar o sinal nele e dele vai sair para cada frequência, para cada amplificador. Então digamos, se você tem aqui, ó, aqui ele tem low e mid, né? Seria low mid, seria médio grave, né? Então aqui você vai ter as saídas e aqui a gente vai ter low, mid e agudo, ó, tá? Então o que acontece? Do agudo, a gente vai sair lá do crossover onde está escrito agudo, você vai ligar no amplificador que vai tocar o teu agudo. Então, digamos, vai sair lá o sinal, vai entrar no amplificador que vai tocar o agudo, e o que você vai ligar aqui nele? O agudo. Né? Aqui eu tenho no caso um ST300, então seria um tweeter, então você vai ligar o tweeter. Então a parte do agudo vai sair, aqui o sinal vai sair agudo, vai entrar aqui no meu amplificador, vai sair lá pro agudo, para a tua caixa de agudo ou para os tweeters da tua caixa, e ele vai tocar só agudo. Então ele vai tocar, o som vai vir filtrado de lá. Um exemplo, em vez de você jogar um sinal completo na tua caixa e o teu crossover, o teu divisor passivo que você tem dentro da caixa fazer essa divisão, quem vai estar fazendo essa divisão é o crossover aqui no caso, que ele está ativo, está para fora, está no sinal. E aí, o que acontece? O teu amplificador vai só tocar aquela frequência. Então o sinal que vai entrar aqui no teu amplificador do agudo vai ser só agudo, não vai ter grave, vai entrar já filtrado para ele só amplificar a parte certa, ou parte do agudo. E assim por diante. Então, digamos, se eu tenho aqui no médio, vou usar o médio, vou usar aqui o meu segundo A2 no médio, então eu vou jogar aqui o sinal do médio, aí eu vou regular o volume lá do médio, e aqui o que eu vou ligar?
eu não achei aqui meus drives, meus D250, mas o que eu vou ligar? O médio. Então vou dar como exemplo aqui a corneta. Vou ligar a corneta na parte do médio, ou mid-range, ou mid-bass, aí vai depender do que você estiver usando aí. E aí você vai ligar aqui então só os médios. Por quê? Porque esse amplificador só vai tocar médio. Só vai tocar médios. O sinal só vai sair médio. Só médio. Então aqui só vai sair médio. Ah, só aqui para explicar que esse A2 é o meu particular. Foi trocado, foi substituído aqui os conectores por outros conectores, então ele está diferente aqui. Mas aqui você vai ligar suas cornetas. Então aqui são 2 cornetas, ou 4, dependendo do teu amplificador, da tua potência. Aqui só vai tocar médio. Esse amplificador só vai tocar médio. E aqui, óbvio, o que vai acontecer? Eu vou jogar o sinal lá que está escrito saído do low, vai jogar o sinal aqui, e aqui eu vou ligar o quê? O meu woofer. Aqui no caso eu tenho um WPU 1502. Então o que vai acontecer? Vai tocar o grave. O meu woofer vai ser ligado aqui. E o que vai acontecer é que esse amplificador só vai tocar grave, porque o sinal que vai entrar nele é só de grave. Então é isso, né? Não tem tanto mistério assim. O crossover nada mais é que um divisor de frequência ativo. Por quê? Porque ele vai dividir o sinal antes de chegar no amplificador. E é por isso que você não consegue usar um crossover com um amplificador só. Porque um amplificador só ele não tem como separar, ele vai tocar tudo, né? Então quando você sai lá do teu pré e entra no teu amplificador, aqui no caso, o sinal está completo, e ele vai sair para as caixas completo. E quem vai fazer essa divisão, se a tua caixa tiver, no caso aqui da corneta do Twitter você tem que ter, né, um capacitor, alguma coisa, mas se a tua caixa tiver um divisor passivo lá, ela quem vai dividir vai ser o divisor que sai dentro da tua caixa. E aqui não, aqui o divisor que vai fazer essa corte de frequência está no sinal. Cada amplificador desse vai receber o seu sinal certo para poder tocar certo. E é óbvio, aí você vai, depende do teu sistema, você pode ter 3 vias aqui, grave, médios e agudos. Você pode ter 4 vias, graves, médio grave, médio e agudo. Pode ter 5 vias, grave, médio agudo, agudo e super agudo. Pode ter 6 vias, subgrave, grave, médio agudo, agudo e super agudo. Então vai toda a quantidade de equipamento e da tua frequência. Tem muita gente que fala que não adianta nada, né? Porque um alto-falante pode responder todas as frequências. Mas quando você tem, principalmente em sistema profissional, quando você tem o sistema dividido assim, você consegue deixar a tua potência específica para aquele som, né, para o médio, para aquela frequência, fica mais equilibrado o som, você consegue ter uma regulagem melhor do teu som, né, um volume para médio. Então você consegue dar volume no teu médio, em vez de ficar equalizando e forçando o equalizador, forçando o pré, você vai dar volume no teu médio, né? E aí, claro, você vai ter aqui. Tem muita gente que gosta, eu particularmente, uma opinião, gosta de botar os agudos junto com os médios, que hoje são os famosos tweeters de titânio, que ele toca médio e agudo. Então você pode ter só 2 vias, pode ter só o grave e o médio agudo junto, né? Eu particularmente prefiro separado. Twitter eu ainda gosto de usar Twitter fenólico, que a gente chama, e a corneta fenólica também, no caso aqui a D250. Agudo de titânio, que toca agudo e médio junto, eu particularmente não gosto. Então é isso aí. Bom, então é isso, espero que você tenha entendido para que serve o crossover, principalmente aqui para o nosso objetivo, né, que seria na linha Exotec, que seria a linha Exotec Gradiente, ou na linha Cygnus. A Cygnus você tem lá o PA400, tem o PA800, que poderia vir no conjunto. No caso do Exotec a gente só vai ter o H2 e o A2, então seria só 2 vias, por mais que o crossover lá, o CX2, tenha, se eu não me engano, 4 vias, se eu não me engano, eu não tenho, ou 3, não estou bem lembrado ao certo. Bom, então é isso aí, espero que tenha dado para entender para que serve o crossover, basicamente. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí, vou tentar responder. E só para deixar um aviso, esse equipamento aqui ele está à venda, o link para ele, na verdade ele só vendo, esse equipamento aqui só vendo com o pré, e o link para o anúncio vai estar aqui, ou na descrição do vídeo. Esse equipamento também está à venda. O link para o anúncio está na descrição aqui no card ou na descrição do vídeo. E aqui, esse aqui é o meu particular, esse não está à venda. Então é isso aí, crossover, para que utilizar e como utilizar no nosso sistema. Só por curiosidade, as pessoas sabem que eu tenho interesse num CX2 para compor a minha linha.
Se tiver interesse aqui, ó, num crossover da Stunner e queira trocar por um CX2, eu tenho interesse. E por curiosidade, vou mostrar aqui como que está a situação do meu EC400. Olha só que beleza. Não tem tampa, não tem fundo. O painel, tem um cidadão que está me devendo um painel aí, que eu dei o painel prata desse aparelho pela troca de um preto, ele não devolveu o preto ainda. Que mais? Aqui ele estava com problema nesses LEDs, então foi tirado. Dá para restaurar ainda. Eu tenho uma esperança de tentar fazer alguma coisa com ele, colocar um LED talvez de tape deck aqui, né? Imagina um view fluorescente aqui, porque esses LEDs já era. Imagina um view fluorescente aqui e o crossover ativo. Vamos ver o que vai dar. Então é isso aí, crossover. Valeu!